as regras do webinário e depois eu vou passar a palavra para o Pedro, tá? Tudo bem? Por favor, Bruno, pode começar a gravação. Já começamos, Danilo. Boa tarde a todos. É um prazer ter conosco para o webinário o Pedro Souza. Pedro Souza é econometrista, é professor da Universidade Queen Mary, da Universidade de Londres. E como debatedor, Inácio Cano, pesquisador do Núcleo de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sociólogo. E então temos um palestrante, um debatedor de excelente nível, tá? Então fico muito honrado e o Inácio, ele está agora saiu do Rio de Janeiro, né, Inácio? Está agora morando no México. Então, hoje promete, né? Até porque os dois têm formações diferentes, um é economista, o outro é sociólogo. O Pedro tem uma parte aplicada, uma parte teórica, e o Inácio, ele é um pesquisador na área de violência, com muita experiência, uma experiência tanto aqui no Brasil como internacional, e uma experiência acadêmica e também uma experiência prática muito forte. Tá? Então, eu estou muito otimista para o webinário de hoje. E o webinário, como estava escrito ali o título, é uma avaliação, tá, que o Pedro e os coautores deles fizeram de um programa recém-lançado no estado de Santa Catarina da utilização de câmeras corporais pelos policiais militares de Santa Catarina, e ele investigou qual é o impacto disso em diferentes dimensões da segurança pública, na abordagem policial, autorresistência. Então, um estudo muito interessante que está causando um grande impacto aqui no Brasil. Assim, saiu há pouco tempo um Fantástico, em vários jornais. E um ponto que eu estava falando para o Pedro, que há pouco tempo eu vi também que teve impacto, inclusive, nos Estados Unidos, né? O Departamento de Justiça americano citando o estudo do Pedro. Então, estudo altamente relevante e é ótimo que esteja sendo apresentado aqui no IPEA. Então, como o funcionamento do webinário? Tá? O Pedro terá em torno de 30 minutos para apresentar, mas ele pode passar um pouquinho, não tem problema. Depois eu passo a palavra para o Inácio, que terá também em torno de 10 a 15 minutos. E, ao término da fala do Inácio, eu passarei a ler as perguntas e comentários da audiência. E as perguntas e os comentários da audiência serão escritos no bate-papo, no chat. E eu que irei ler. Tá bom? Então é isso. É assim que o webinário irá funcionar. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Pedro Souza. Danilo, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do webinar. Queria agradecer também ao Inácio por topar debater esse paper, e como aguardo os comentários, estou muito curioso para saber qual a visão dele e, naturalmente, de todos que estão presentes no evento. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu tenho um conjunto de slides que vão ajudar. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, suponho que seja um sim. Ok, obrigado. Bom, então esse paper é um paper onde a gente vai investigar o efeito de uso de câmeras no policiamento, no policiamento e na interação, principalmente. O nosso ponto principal aqui é sobre a interação, essa margem de interação entre policial e cidadão, né? Então é um dispositivo das câmeras corporais que funcionam, então é um dispositivo pequeno, atrelado ao uniforme policial, mas que tem potencialmente um impacto enorme, porque traz visibilidade para essa relação que era essencialmente invisível antes, né? Que é a relação entre o policial e o cidadão, que antes acontecia sem que pudesse ser monitorada. Essa câmera faz com que ela, de fato,
possa passar a ser monitorada e a expectativa é que tenham efeitos relativamente grandes na interação, e é isso que basicamente a gente vai encontrar, né? O que é importante aqui ressaltar que a gente não é o primeiro estudo, né, a falar sobre o efeito de câmeras corporais, mas os estudos anteriores mostravam a ausência de efeitos, o que é, da minha opinião, assim, só olhando para a própria introspecção, se a câmera deveria ter algum efeito, eu acharia que a câmera deveria ter algum efeito na relação entre policial e cidadão, e a gente vai entrar também um pouco na razão pela qual o nosso paper mostra um resultado muito forte e os papers na literatura têm um resultado um pouco mais fraco. A gente vai conseguir, com isso, explicar um pouco, não só por que a gente encontra um efeito, mas também a relação entre nossos papers e a literatura até então existente. Mas vamos dar um passo atrás primeiro, antes que eu fale todos os resultados, sem passar do primeiro slide. Por que esse tema é importante, né? Esse tema é importante porque, bom, a polícia, no final das contas, é uma representação muito visível do monopólio estatal sobre a violência. Mas, no entanto, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, a gente pode pensar no George Floyd, nos protestos após George Floyd, a confiança na polícia está num recorde baixo, né, um recorde negativo, onde apenas 56% de brancos e 19% de negros adultos expressaram nos Estados Unidos terem confiança na polícia. São números realmente muito baixos, o que, por sua vez, não só nesse trabalho, mas como em outros trabalhos na literatura, gerou uma espécie de um certo interesse por intervenções que poderiam melhorar essa relação, criar uma espécie de um ambiente de cooperação e confiança entre a polícia e a sociedade de uma forma muito abrangente, né? Tem vários exemplos sobre isso. Um exemplo sobre isso é policiamento comunitário, no programa de policiamento comunitário, que é um paper nosso inseparado que acabou de sair na Science, sobre o efeito do policiamento comunitário. Não vou ter tempo para falar sobre isso hoje, mas é só um tema que vem dentro desse grande arcabouço de potenciais intervenções que ataquem, que visem criar esse ambiente cooperativo entre a polícia e a sociedade. Evidentemente, uma delas é o uso de câmeras corporais, que é o que a gente vai falar em detalhe hoje. Tem sido, né, pelo menos no debate público, tem sido sugerido como uma solução para monitorar essa relação entre policiais e cidadãos e aumentar a accountability da polícia. De fato, o que a gente observa é que muitas polícias no mundo já adotam, inclusive aqui em Londres, e o que a gente vai fazer nesse paper é justamente mostrar com uma evidência experimental que as câmeras têm impactos positivos muito relevantes, né? Para isso, a gente entrou em parceria com a Polícia Militar de Santa Catarina, o Instituto Igarapé. É um ambiente, assim, de certa forma, mais representativo do desafio de policiamento no Sul, né, no Sul global. Os estudos anteriores em câmeras corporais basicamente se dividiam entre Estados Unidos e Inglaterra, sem desmerecer os desafios desses lugares. Inclusive tem uma heterogeneidade gigantesca dentro dos Estados Unidos, principalmente, mas os desafios de policiamento no Brasil são enormemente maiores. E a gente fez isso, a gente implementou esse paper em 5 locais, né? Não foi só um município em Santa Catarina, onde tiveram um envolvimento de 450 policiais em um período de 12 semanas. O crucial da nossa implementação aqui é que a gente desenhou a implementação de tal forma que a alocação da câmera fosse aleatória no nível da ocorrência, né? Aqui, como eu vou chamar sempre de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar indo para algo, né? Pode ter sido iniciado por ela própria, pode ter sido, por exemplo, um chamado 190, que gerou um despacho dessa viatura para algum lugar, que pode, inclusive, não resultar em nada, e frequentemente resulta em nada, né? Pode ser uma ligação do 190, a polícia vai lá, não encontra nada, mas ainda assim eu vou chamar isso de uma ocorrência, de uma maneira, de certa forma, inclusive informal aqui, mas eu vou chamar isso de um despacho, de uma ocorrência. Mas, enfim, o que é importante aqui desse estudo é que a gente vai desenhar a aleatorização de tal forma que a gente pudesse chegar mais perto desse desenho, de certa forma, ideal,
que seria um desenho onde determinadas ocorrências aleatoriamente selecionadas têm o uso da câmera e outras ocorrências não têm o uso da câmera, portanto temos um grupo de tratamento e um grupo de controle. Isso é importante porque, de fato, na ocorrência é a unidade onde a interação acontece e a gente quer chegar o mais perto possível dessa unidade para que ali a gente possa detectar se houve efeito da câmera ou se não houve. Bom, o que a gente encontra? E aqui o paper vai ter 3 camadas principais. Né? A primeira camada vai ser funciona, a segunda camada vai ser por que funciona, e a terceira camada vai ser por que é diferente. Bom, na camada de funciona, a gente encontra efeitos substanciais do uso da câmera. A câmera é acionada em cerca de 1/4 das ocorrências, e a gente entende que isso é compatível com o protocolo, que à época exigia que todas as ocorrências que houvessem interação fossem gravadas, mas não necessariamente todas as ocorrências têm interação. A gente encontra que as ocorrências de tratamento foram levadas quase 9,2% mais frequentemente para a Polícia Civil, é o que eu estou chamando de Investigative Body aqui. Então, foi gerado um boletim de ocorrência na Polícia Civil 9,2% mais frequentes, e esses boletins de ocorrência incluíam quase que 20% mais vítimas. Ambos a gente interpreta como uma melhoria na qualidade dos dados que a Polícia Militar entrega para o passo seguinte, que pode ser a Polícia Civil. E muito importante, o que o policial militar relata do que aconteceu naquela ocorrência também muda. Em particular, a incidência de violência doméstica cresce em 67,5%. O que a nossa interpretação aqui é que o policial, na ausência das câmeras, reportava como qualquer outra coisa. Poderia ser um abuso verbal ou uma agressão física, mas não reportava como que de fato que é violência doméstica, e a presença das câmeras faz com que essa tipificação seja, de certa forma, corrigida. Bom, depois a gente vai para os resultados do que acontece de fato em uso de força. E a gente vê uma redução expressiva de 61% na redução de uso de força. A gente observa que há uma redução em instâncias onde houve desacato, desobediência ou resistência, e houve redução também em uso de algemas e prisões. A gente combina tudo isso numa espécie de que a gente chama de um índice de interação negativa, onde a gente chama isso porque, bom, se houve qualquer uma dessas coisas, uso de força, seja letal ou não letal, desobediência, desacato, resistência, prisões ou algemas, isso foi uma interação negativa entre a polícia e a sociedade, e esse índice se reduz por 44,2%, é uma redução bastante expressiva também. Então, a segunda camada desse paper bom, por que funciona? Será que a gente pode falar um pouco mais sobre quais são os mecanismos, quais são as situações onde a câmera funciona, por que de fato ela está funcionando nesses casos? E isso nos ajuda também a elucidar como é que esse efeito de fato acontece no dia a dia, acontece na prática. Bom, então, o primeiro resultado que a gente observa é que os efeitos são principalmente concentrados em ocorrências que são classificadas como ocorrências de baixo risco. Eu estou chamando aqui de baixo risco uma classificação que é feita pela própria polícia antes do despacho de uma ocorrência, onde a própria polícia classifica se aquela é uma ocorrência que potencialmente vai ter alto risco, vai ter baixo risco, e vai criar uma certa prioridade para o atendimento daquela ocorrência. E a gente encontra que os efeitos estão nas ocorrências de baixo risco. A interpretação é que a câmera impede que violência se escale, e violência que potencialmente requeriria uso de força a partir de ocorrências simples. Isso aqui a gente está falando de casos que podem acontecer. Pode ser uma batida de trânsito, pode ser um roubo, um furto, e a presença das câmeras faz com que
o uso de força nessas situações não seja necessária e teria sido necessária caso a câmera não tivesse presente, né? Ela não funciona quando é uma situação que já, de certa forma, já é uma situação violenta, já é uma situação onde já vai ter que necessitar o uso de força. Nesse caso, a presença das câmeras ela não vai fazer uma diferença material na redução do uso de força, né? Nesse caso, o uso de força já vai acontecer de qualquer maneira. A gente encontra evidência também de efeitos de aprendizado, né? O policial que utiliza a câmera, ele se comporta diferente mesmo na ausência, mesmo em turnos onde ele não utiliza a câmera, né? O que dá alguma indicação sobre como é que a gente pode pensar sobre a alocação ótima das câmeras, se houver um número, de certa forma, limitado de câmeras, mas isso também é importante porque ajuda a explicar os efeitos da literatura, dado que isso também pode ser entendido como um efeito de contaminação entre tratamento e controle, que a gente consegue controlar e outros papers da literatura não podem. O terceiro efeito, a gente pensa um pouco o seguinte, assim, é o monitoramento de quem, no final das contas, né? Eu acho que a câmera está ali monitorando tanto o policial, né? Está monitorando também a ação do cidadão frente ao policial, e para avançar um pouco nessa questão, a gente faz uso do fato que quem dentro da composição da guarnição está usando a câmera é aleatório, e a gente encontra efeitos que quando o policial está usando quando o policial que está usando a câmera é júnior, por isso eu quero dizer são patentes mais baixas, soldados, os efeitos são maiores do uso da câmera. Na verdade, só quando o policial mais jovem está usando a câmera é que existe um efeito. Quando policiais de patente mais alta estão utilizando a câmera, o efeito não está presente, o que é consistente com um career concerns, né? Uma preocupação sobre a carreira e também sobre o potencial que policiais mais jovens se adequem a um protocolo, uma tecnologia mais nova de uma maneira mais rápida, né? Então, isso sugere eu pensava assim, bom, está monitorando, isso aqui é a câmera monitorando a polícia, é a câmera monitorando o cidadão. Na verdade, eu acho que isso é consistente com uma ideia que não é não só nenhum nem outro, mas é consistente que a câmera empodera o policial mais jovem para monitorar o seu companheiro de guarnição de uma patente mais alta, né? Então, esses resultados são consistentes com essa interpretação, que também existe uma espécie de monitoramento dentro da composição da guarnição, e a câmera, se bem alocada, ela empodera o policial mais júnior a fazer esse monitoramento do policial mais sênior. A quarta camada aqui é investigar um monte de histórias possíveis que, na verdade, não acontecem, né? A gente poderia pensar que, bom, talvez aqueles que estão usando a câmera estão em lugares diferentes da cidade, talvez eles estejam em ocorrências diferentes, e tudo isso a gente mostra que não é o caso, né? O padrão, a mancha de policiamento é muito parecida entre aqueles que usam ou não usam câmera, os tipos de ocorrências são muito parecidos, então não parece, pelos dados, a gente não tem nenhuma evidência que, por exemplo, os policiais estariam patrulhando partes diferentes da cidade, se estão usando a câmera, não estão usando a câmera, ou então atenderiam a ocorrências diferentes. A gente olha para tudo isso e não encontra nenhuma evidência que nada disso esteja acontecendo. Então, isso é só para, assim, de certa forma, assim, apaziguar nossa mente que nenhuma desses aspectos, de certa forma, patológicos que poderiam acontecer, hipotéticos, da implementação das câmeras, de fato, não acontecem. Bom, terceira camada é a própria literatura, né? Por que os resultados são diferentes? Nossos resultados estão em contraste com muito da literatura em câmeras corporais. Existe, nosso paper de longe não é o primeiro, em vários papers não se encontra nenhum efeito sobre o uso de força, inclusive em meta-análises de todos esses papers, né? E a gente pode avançar nessa direção porque o nosso desenho do experimento ele incorpora dentro dele desenhos de outros experimentos na literatura. Então, o que a gente pode fazer, embora a gente não tenha os dados dos outros experimentos, o que a gente pode fazer é replicar os outros experimentos com nossos próprios dados. E ao fazer isso, a gente encontra resultados muito similares do que esses outros papers na literatura. O que isso nos indica, né? Na nossa formulação, pelo menos, a gente entendia que poderiam duas coisas acontecer. Poderia ser que, de fato, o efeito das câmeras em Santa Catarina poderia ser diferente do que o efeito de câmeras
digamos, em Rialto, na Califórnia, foi um dos lugares onde foi implementado, ou Birmingham, aqui no Reino Unido, foi outro lugar onde câmeras foram implementadas. Ou seja, poderiam haver efeitos contextuais muito relevantes, ou poderia ser uma diferença basicamente metodológica. Dado que, ao replicar as análises dos outros papers nos nossos próprios dados de Santa Catarina, a gente encontra efeitos muito similares, a nossa interpretação final é que, sem descartar a ideia que contextos importam, o que a gente encontra é que, mais provavelmente, a diferença dos resultados se deve à metodologia, não a efeitos contextuais. Querendo dizer, bom, talvez se essa metodologia tivesse sido aplicada naqueles outros lugares, talvez resultados muito diferentes teriam aparecido também. Bom, é isso que esse slide basicamente está dizendo, que eu já verbalizei. Eu vou falar aqui rapidamente, eu acho que eu já estou, inclusive, já 20 minutos dentro da minha alocação de 30, então eu vou passar um pouco mais rapidamente sobre o resto do paper. Dado que eu já falei os resultados principais, mas agora eu vou entrar em alguns detalhes, inclusive nas especificações econométricas, a gente vai falar rapidamente, mas o contexto da intervenção, e por fim eu vou concluir. Então eu vou passar relativamente rápido evidentemente, se houver alguma pergunta sobre alguma parte que eu omiti, eu falei rápido, estou mais do que aberto para responder na sessão, na parte de perguntas e respostas. Bom, contexto da intervenção, a gente implementou em 5 municípios, em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Iguaçu, São José, Florianópolis e Tubarão. Foram 5 batalhões que foram possíveis implementar e cuja restrição logística não era impeditiva. Basicamente, a gente tinha também o batalhão de Chapecó, mas que fica no oeste do estado. A implementação logística de transporte ficaria bastante difícil, então a gente se concentrou em municípios na costa, municípios grandes na costa. Eu costumo dizer que, bom, Santa Catarina é um estado pequeno, relativamente pequeno, num país grande, ainda assim comparável, por exemplo, a população é comparável com o estado inteiro de Israel, ou o estado inteiro é ligeiramente menor do que o estado inteiro de Portugal. É um estado relativamente seguro, mas num país relativamente inseguro. Então, as taxas de homicídio em Santa Catarina ainda assim são 3 vezes maiores do que dos Estados Unidos e 5 vezes maiores do que o Reino Unido, né? E tem uma heterogeneidade muito grande dentro do estado. A realidade de Jaraguá do Sul, por exemplo, é muito diferente da realidade de São José, né? Uma das razões pelas quais implementar esse tipo de estudo não só em um município, mas em vários municípios ajuda a entender o efeito da política numa situação média, né, assim, do estado. A gente trabalhou muito com a Polícia Militar para fazer um esquema de aleatorização que fosse possível dentro da operação, que coubesse dentro da operação, né? Acho que o experimento ideal seria um no qual se aleatorizasse as ocorrências com ou sem câmera. Isso é claramente impossível, porque só pensar a mecânica disso era assim, vai uma viatura para algum lugar e nesse período se aleatoriza se vai ter câmera ou não vai ter câmera, evidentemente é impossível. A gente, como alternativa, aleatorizou a combinação de quem usa a câmera, então nós temos policiais de tratamento e controle, com os momentos que eles estão utilizando. Então a gente tem turnos de tratamento e turnos de controle, né? Então isso gerou uma aleatorização em 2 níveis. A gente, 1 para cada 3 policiais utilizaram a câmera. Isso é porque, no final das contas, a gente considera uma ocorrência como uma ocorrência tratada se havia pelo menos a existência de uma câmera. Então, como policiais se combinam numa guarnição, o tratamento tinha que ser mais esparso para que, de certa forma, a gente mirasse em algo próximo de 50% da alocação de tratamento no nível das ocorrências. Foi de fato o que aconteceu. E a gente tem o que a gente chamava de dias de blackout, que são dias que aqueles policiais de tratamento não utilizavam a câmera. Isso é para garantir que, naquele momento, não tinha nenhum efeito de spillover, não tinha nenhum policial que estava se comportando diferente por ter alguém dentro daquele batalhão que estava utilizando a câmera. Então, a gente tinha essa aleatorização em dois passos. Tudo aqui foi feito com muito cuidado, né? Em particular, os operadores do 190, eles não veem quem tem câmera e quem não tem câmera, então não é que eles tenham ali um mapa sabendo onde está a câmera, eles não têm, eles não sabem. E os dias de blackout também foram anunciados por nós, a gente manteve controle sobre isso, algumas horas antes deles começarem, essencialmente num grupo de WhatsApp que a gente tinha com os representantes dos batalhões. Isso era para evitar
que, de alguma forma, o policiamento fosse contaminado, fosse modificado em antecipação a um dia de blackout. Então, a gente, para isso, garantiu uma lisura muito grande assim, na condução do experimento. Bom, isso aqui é só mostrando a simulação no dado pré, para a gente chegar perto que, assim, um policial tratado em cada 3 chegava perto de 50% das ocorrências tratadas, então isso foi feito para maximizar o poder estatístico. E do lado da integridade da implementação, a gente teve um trabalho fenomenal aqui com a Polícia Militar, eles deram um apoio fenomenal para esse trabalho, porque envolveu várias áreas da própria polícia para que isso pudesse acontecer, né? O protocolo de policiamento teve que ser modificado, atualizado, o protocolo era tal que todas as interações deveriam ser gravadas, os policiais deveriam dizer para o cidadão que está sendo gravado, teve participação do setor jurídico, treinamento, evidentemente todo um trabalho para proteção do equipamento físico, né? Ele ficava dentro ele ficava dentro da armaria dos batalhões, que é uma área muito protegida dentro dos batalhões, né? Quem tomava conta diariamente eram os armeiros também, que entregavam junto com o equipamento padrão. Nós tínhamos docking stations que basicamente baixavam os vídeos e mantinham os vídeos acessíveis. Os próprios policiais não podiam nunca acessar os vídeos. A gente monitorou a qualidade do equipamento até o final e o equipamento estava todo em condição de funcionamento até o final do experimento. Do ponto de vista de dados, o que a gente faz aqui é olhar para dados administrativos. Na Polícia Militar Santa Catarina, a gente tem um PVC Mobile, que é essencialmente um tablet onde o policial militar recolhe os dados do campo. Ele pode, inclusive, tirar foto, descrever o que aconteceu, relatar quem são as vítimas e relatar a tipificação que ele observa naquele momento. E a gente utiliza dados desse sistema diretamente e, crucialmente, esse sistema também está conectado com o sistema da Polícia Civil, de tal forma que a gente observa se aquela ocorrência da Polícia Militar gerou posteriormente um boletim de ocorrência na Civil. O que é enfim, um dos outcomes importantes, né? A gente também sabe em cada ocorrência se a câmera foi acionada ou não foi acionada. É importante sempre dizer que esse estudo tinha uma muralha chinesa. A gente não observa nem nomes de ninguém, nem de policiais, nem de vítimas, e a gente não tem acesso aos vídeos, nenhum vídeo que foi produzido. A única coisa que nós temos acesso é se houve uma câmera e se aquela câmera foi acionada, né? Dentro um arquivo de sistema da câmera que me diz assim, ela estava ligada e se ela estava ligada, se ela foi acionada. Isso a gente sabe, mas a gente não vê o vídeo. A gente nunca teve acesso ao vídeo, por várias razões. A gente usa a especificação empírica da seguinte forma, né? Então, os resultados, que são um evento ou uma ocorrência, num batalhão B, num dia D, numa semana W, a gente tem essencialmente aqui que é o indicador do tratamento, se aquela ocorrência foi tratada ou não foi tratada, onde o tratamento aqui para a gente é a existência de ao menos uma câmera, e uma série de efeitos fixos para retirar a variação, porque o policiamento é naturalmente muito heterogêneo entre batalhões, entre tempo, então a gente retira toda a variação que vem da interação de batalhões por batalhões em semanas, em dias da semana, porque o tipo de ocorrência muda muito entre dias de semana, a quantidade de policiais que atenderam aquela ocorrência, e a gente tem uma série de efeitos fixos para o tipo de policial que estava lá. Isso aqui é tecnicamente necessário, porque a gente precisa replicar a aleatorização do nível policial foi estratificada, a gente precisa replicar os efeitos fixos da estratificação, porque é uma aleatorização condicional à estratificação, por isso está representado aqui. Bom, o que a gente encontra? Basicamente, vou só repassar os resultados, mas a gente encontra que 24% das ocorrências são tratadas, o 9,2 em aumento de reportar para a civil, né, que é 3 em cima de 32%. O número de vítimas aumenta 2,7 em cima de um baseline de 13%. O nível, a interação negativa, esse é o 44,2% de redução, que é uma redução em 0,3 em cima de um baseline de 0,8, e o uso de força basicamente cai mais do que a metade, esse é o 61,2, onde em quase 7% das ocorrências há uso de força. Dentro desse 0,7 se reduz 0,4
pontos percentuais, que é o equivalente a 61,2% que eu tinha falado anteriormente, né? Como eu tinha dito antes, o tipo a tipificação das ocorrências também muda. Violência doméstica era reportado em 1,6% no baseline, na ausência das câmeras, é reportado em 1,6% das ocorrências e cresce 1,1 pontos percentuais em cima de 1,6%, que é o equivalente a 67,5% de aumento de reportagem de violência doméstica, que é um efeito bastante expressivo. A gente encontra que os policiais tratados em turno de controle, eles mantêm o efeito de reporting, né? Eles reportam mais para a Polícia Civil, muito parecido com os dias de tratamento, embora a gente não observe nenhum efeito sobre as margens de interação, o que indica um potencial efeito de aprendizado dos policiais de tratamento em turnos de controle que mudam seu comportamento mesmo na ausência da câmera, o que indica talvez que existe um elemento assim um pouco de certa forma introspectivo da câmera quando ele, enfim, quando se de alguma maneira muda seu comportamento pela própria expectativa que pode estar sendo monitorado, independente do monitoramento que está sendo efetivo durante aquele momento. Entrando já no segundo aspecto, né, a gente encontra que nas ocorrências de baixo risco concentram boa parte dos efeitos. Os efeitos de reporting existem sobre as ocorrências de mais alto risco também, inclusive os efeitos são o efeito pontual é inclusive maior, mas o efeito sobre redução de uso de força é basicamente um zero estatístico, não só mais ruidoso, mas é muito perto de zero mesmo, por efeito pontual, a redução de força quando a gente fala de eventos de alto risco, né? Todo o efeito está basicamente concentrado em ocorrências de baixo risco. Ocorrência de baixo risco para a gente é aquela que tinha sido classificada, tinha sido respondido não para as 4 perguntas que são se tinha alguém com alguém ferido, se o suspeito estava no local, se o suspeito carregava uma arma e se tinha risco de tumulto, né? Se isso é respondido não, então aquela ocorrência é classificada como ocorrência de baixo risco e é nessas que a gente encontra o efeito que é consistente com uma ideia, de novo, que a câmera impede que uma ocorrência venha a escalar em oposição à presença da câmera fazendo com que uma ocorrência que já é uma situação complicada, difícil, passe a ser uma situação mais amena. Não é isso que aparentemente está acontecendo. De fato, impedido que se escale. A intensidade do monitoramento também importa, né? Então, 2 ou mais câmeras têm um efeito maior, mas com retornos decrescentes de escala. Ou seja, 2 ou mais câmeras não têm um efeito 2 vezes maior, tem um efeito menos do que 2 vezes maior. Isso é importante se a gente pensa do ponto de vista de planejamento operacional, dentro de uma otimização onde você possa pensar que existe um número finito de câmeras. A gente encontra também que, enfim, quem usa a câmera importa, né? Quando a gente fala quando a gente vê que uma ocorrência foi tratada por um soldado utilizando as câmeras, é aí que todos os efeitos aparecem. Se os policiais são patentes mais altas, os efeitos não aparecem. O que indica para a gente que, enfim, se existe esse aspecto comportamental do ponto de vista da polícia, essa heterogeneidade do ponto de vista da polícia, isso é consistente com uma ideia que a polícia está mudando de comportamento e um mecanismo que poderia justificar essa mudança de comportamento do lado da polícia é justamente essa peer monitoring, né? A polícia, os próprios policiais se monitorando uns aos outros, os policiais mais jovens monitorando seus colegas de mais alta patente, através da câmera, né? A gente repassa várias histórias que poderiam estar acontecendo, que poderiam contaminar a nossa identificação dos efeitos, né? A gente não encontra nenhuma evidência que, por exemplo, as ocorrências são alocadas endogenamente a quem tem câmera. Uma maneira de olhar para isso é olhar para manchas de policiamento, né? Onde os policiais estavam, as ocorrências onde não havia nenhuma câmera do lado esquerdo e onde havia ao menos uma câmera do lado direito. A gente vê que as 2 manchas são muito similares, exceto por uma mudança de nível, né?
Isso se dá porque não é exatamente 50% das ocorrências que são tratadas, mas fora isso as manchas são muito parecidas. Essa é a tabela, a versão em regressão daquele mapa anterior, que mostra que não há nenhuma diferença, por exemplo, no tempo entre o chamado e a chegada da guarnição no local. Não há nenhuma diferença no tratamento e controle, que poderia acontecer se, por exemplo, as guarnições que têm câmera estão se deslocando mais longe, ou estão em locais diferentes. Não há nenhuma diferença relevante entre latitude e longitude. A gente tem um efeito significativo, mas 0,002 de longitude é equivalente a 20 metros. Então, é realmente muito pouco. Né? Do ponto de vista econômico, não faz diferença nenhuma. Né? Mas, basicamente, eles estão nos mesmos locais. Bom, falando rapidamente da literatura, por que nossos agentes têm contra-efeitos e os outros não encontram efeitos? Né? Eu acho que a literatura basicamente se concentra em 3 categorias. Né? Uma categoria é onde se alocou a câmera entre turnos de tratamento e controle. Outra categoria são papers que alocaram entre policiais de tratamento e controle. E uma terceira categoria que a gente pensa em batalhões ou regiões explícitas espaciais que sejam de tratamento e controle. E aí a gente pode replicar principalmente o primeiro e o segundo, porque eles estão... a gente pode replicar justamente esse desenho do experimento, dado que a gente tem essas 2 fontes de variação no nosso próprio experimento. Né? À medida que a gente faz isso, a gente encontra o seguinte: quando a gente olha só para a variação, isso aqui é o nosso efeito, né? Esse em vermelho, usando a avaliação no nível da ocorrência. Né? Quando a gente agrega, do ponto de vista do policial dia, né, que basicamente a gente está utilizando a variação entre policiais de tratamento e de controle, a gente já vê que o efeito se reduz substancialmente para algo como de 61% se reduz para algo como 33% na redução de uso da força. Ainda assim, é estatisticamente significante. Se a gente olha para a variação entre batalhões, né, basicamente o que a gente está olhando aqui é para a variação condicional a um batalhão, se houve uso se o dia de controle e dia de tratamento, a gente encontra um efeito basicamente zero, o que é perfeitamente consistente com pelo menos um dos papers da literatura, um paper importante da literatura, que é o Ariel de 2016, que faz uso justamente desse tipo de variação, e a gente encontra efeitos que estão estritamente dentro dos intervalos de confiança desse paper. Né? Então, o que isso está mostrando é que à medida que a gente vai fazendo análise de com dados mais agregados, o efeito vai se atenuando, o efeito vai ficando cada vez menor, e isso é perfeitamente explicável como efeitos de contaminação que estão potencialmente ocorrendo quando a gente não olha para a variação dentro do nível da ocorrência. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, só na comparação entre policiais de tratamento e controle, essa é uma comparação que tem que tomar muito cuidado, porque, afinal de contas, os policiais de controle estão patrulhando com policiais que estão usando câmera, que são do tratamento. Então, se a gente não observa e a gente não contabiliza esse efeito, a comparação entre policiais de tratamento e controle, ela não vai ser muito relevante, porque, afinal de contas, o policial de controle está sendo também diretamente tratado, dado que ele pode estar muito bem numa guarnição com policial de tratamento, e a granularidade dos dados nos permite justamente fazer esse tipo de distinção econométrica, que é o que é feito aqui, e à medida que a gente controla para esse tipo de contaminação, efeitos de contaminação, então os efeitos aparecem em oposições a análises mais agregadas que não podem controlar por esse tipo de efeito, e o efeito de fato desaparece. Não é que o efeito não existe, é que a econometria, né, a análise estatística não permite estimar corretamente quais são esses efeitos. A gente olha para também o que acontece quando se agrega em temporalidades diferentes, né, em policial dia, ou policial mês, ou só policial no final do experimento. Isso também é consistente com um efeito zero encontrado na literatura.
em um paper que, de fato, faz análise agregada no final do experimento, também encontrando efeito zero, né? Por fim, a gente utiliza uma espécie de diferenças, fazendo uso do fato que a gente não só tem dados pré para os batalhões onde foi utilizado a câmera, mas a gente também tem dado para outros batalhões, e a gente encontra efeitos similares com desenhos amostrais que utilizaram essa variação espacial também, né? Então, um desses papers, por exemplo, é Braga 2018, que encontra uma modesta redução de uso de força. A gente encontra, quando a gente replica esse tipo de análise nos nossos dados, a gente encontra efeitos que estão dentro do intervalo de confiança desse paper também, né? Ou seja, que são consistentes com a utilização dessa variação no espaço, embora sejam muito menores em efeitos pontuais do que o efeito que a gente obtém ao olhar para o nível das ocorrências. Então, enfim, isso aqui eu estou passando só, de certa forma, por alto. Eu acho que tem muito aqui que, por brevidade do tempo, eu não vou falar. Eu acho que eu já estou estourando o tempo relativamente de maneira relevante, então eu vou só concluir. Eu acho que, sim, os resultados desse paper, eu acho que eles foram também para a gente, de alguma forma, surpreendentes. Assim. A gente acreditava, claro que a gente acreditava que poderia ter um efeito positivo sobre a redução de uso de força, mas a magnitude desse efeito foi para a gente também, de certa forma, surpreendente, né? Então, isso se coaduna, de alguma forma, com a percepção de perdão, com a percepção de polícias ao redor do mundo que já vinham implementando câmeras corporais, a despeito do fato que a evidência científica apontava que não havia nenhum efeito, né? Isso acho que casa um pouco de volta a ideia que câmeras corporais podem, de fato, ser um mecanismo de melhorar a interação entre polícia e sociedade, criar confiança e criar um ambiente cooperativo entre essas duas partes, né? Tem um debate público intenso no Brasil acontecendo. Esse paper apareceu no Estadão, no BBC, apareceu no Fantástico umas semanas atrás. Não é um debate só no Brasil. Isso aqui foi tirado por nós aqui em Londres. Isso aqui está dizendo body-worn cameras for everyone's safety. Aqui dentro de Londres, só para dizer, olha, não é só no Brasil, certamente é uma discussão pública que vai muito além dos Estados Unidos, como também presente, como o Danilo tinha comentado no início da apresentação. Então, a gente mostra que câmeras funcionam, a gente mostra por que elas funcionam, e a gente mostra por que a literatura tinha se concentrado nos efeitos relativamente zero das câmeras até agora. Depois do nosso experimento, a Santa Catarina financiou o uso de 2.000 câmeras. Agora todas as interações são gravadas. Também isso foi implementado em São Paulo. Vários outros polícias no Brasil estão considerando esse tipo de medida. Eu queria terminar aqui com um agradecimento pelo tempo, com um agradecimento e desculpas também, porque acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo. Enfim, agradeço pela oportunidade de apresentar e fico muito contente em escutar os comentários do debatedor e da plateia a partir de agora. Muito obrigado, Pedro. Excelente apresentação. Agora eu passo a palavra para o professor Inácio Cano. Obrigado, Danilo. Obrigado a você e ao Pedro pelo convite. É um paper extremamente interessante. Você está me ouvindo? Sim. Sim. Okay. É um paper extremamente interessante. O tema é de uma atualidade raivosa, né, no mundo inteiro, porque os registros de imagem têm mudado a relação com a polícia em muitos países. E não é só a câmera do policial, mas muitas vezes a câmera do celular, que tem permitido documentar eventos que antes permaneciam desconhecidos. Então, se não fosse a
câmera do celular, ninguém saberia hoje quem foi George Floyd, e seria mais um caso entre centenas de casos que tem esse desfecho, né? Então, a existência de registro em áudio tem mudado a relação com a polícia em muitos países, e eu acho que o movimento para introduzir câmeras é imparável, não só pelo efeito ou não, né, como a gente está discutindo aqui, na interação com a comunidade, mas porque câmera é uma ferramenta de gestão para a própria polícia, né? A polícia sabe o que os seus policiais estão fazendo, onde eles estão, etc, etc, né? Junto com o GPS, etc. Mas eu acho que o movimento imparável, também o custo da câmera caiu muito, e hoje em dia colocar câmeras não é mais um investimento tão alto como era antes. Então, é muito importante a gente saber qual é o impacto desse movimento. Eu acho que há uma certa, não só nessa área, em várias áreas, há uma certa esperança na promessa da tecnologia, né? Que a gente pretende resolver problemas complexos através de mecanismos tecnológicos que supostamente iriam, então, resolver corrupção, violência, etc. A realidade, eu acho que é complexa, né? Mas, sem dúvida, a tecnologia pode trazer um elemento que pode ajudar. Então, essa questão que trata o paper de Pedro e colegas é de extrema atualidade. A literatura, como ele já assinalou, aponta na direção contrária. Tem uma meta-análise de Lum dizendo que não tem impacto. Então, é uma questão muito controversa e também depende muito do contexto cultural. Então, eu sou menos otimista do que o Pedro em relação a que, bom, já resolvemos o problema metodologicamente, agora a impressão que dá quando eu ouço o Pedro é não temos que nos preocupar tanto com as diferenças do impacto aqui ou lá, porque já encontramos a explicação metodológica de por que alguns encontram impacto e outros não. Então, a grande novidade, eu acho, do paper, desse estudo em relação aos anteriores, como ele já também falou, é, primeiro, o uso da ocorrência e comunidade de análise, e depois a introdução desses períodos de blackout, né? Períodos em que o policial que pertence ao grupo de controle não vai ter câmera, e aí a gente pode, então, estimar efeitos de aprendizado, spillover, etc., que eu acho que são muito interessantes. A combinação dessas duas coisas acho que torna o paper uma novidade interessante. Embora, também, como ele assinalou, a ocorrência não está aleatorizada, né? Porque a ocorrência dentro do mesmo turno, do mesmo policial, é constante, ou ela é experimental ou ela é de controle. Na verdade, não há uma aleatorização no nível da ocorrência, a aleatorização acontece no nível do policial e no nível do dia, né? Bom, eu tenho 1000 perguntas e acho que o Pedro não vai poder me responder todas que eu tenho, mas o paper também me suscitou muitas interrogantes, né? Algumas delas eu vou colocar aqui, são perguntas para o Pedro e outras são considerações minhas. A primeira é, eu gostaria de saber como foi reportado o uso da força, porque eu entendo que o uso da força é reportado pela mesma patrulha, né, que é protagonista da ocorrência, e junta nos índices que o paper apresenta, junta tudo, uso de força letal, não letal, força física. Então, eu não conheço a fundo a Polícia de Santa Catarina, conheço outras, né? E isso tem códigos próprios, mas acho que seria para o leitor, sobretudo para o leitor que lida com polícia, muito interessante. Eu sei também que a pressão para publicar faz com que todos nós tenhamos que concentrar tudo em poucas palavras, né? E o paper é extremamente denso, né? Eu tive que ler com muito cuidado várias vezes, mas eu acho que seria bom, pelo menos nos anexos, colocar exatamente quantas ocorrências acontecem de cada tipo de uso de força. A gente sabe que o uso de força mais intenso, letal, né? Eu trabalho muito, é muito mais raro, evidentemente, e encontrar efeitos significativos com isso é muito difícil, mas eu gostaria de saber exatamente quais de cada tipo aconteceram, né? Também esse índice de Anderson, eu não encontrei Anderson na literatura, e aí não sei exatamente como foi gerado, eu vi os componentes, mas eu gostaria de saber quantos casos houve de desobediência, de resistência, né? etc., etc., de prisão, etc., para poder entender melhor qual é esse processo. Também o paper, eu acho que menciona em algum momento acusações dos cidadãos em relação aos policiais, se eu entendi bem, mas não explica como se vincula a acusação do cidadão à ocorrência policial, né?
A explicação do paper é que as câmeras evitam a escalada de violência, porque o impacto acontece basicamente em eventos que são avaliados previamente de baixo risco. Eu gostaria de saber também a distribuição, porque quando o Pedro diz, não, o efeito é só para baixo risco e só para baixa patente, mas a grande maioria dos eventos vão ser de baixo risco e de baixa patente. Então, encontrar um efeito significativo com alto risco e com alta patente, eu acho que seria praticamente impossível em uma amostra desse tamanho, né? Então, o paper argumenta que a câmera evita a escalada, mas não pode evitar os efeitos em eventos que já eram considerados anteriormente de alto risco. Então, isso é preocupante na medida em que nós queremos que a câmera evite justamente o uso da força, né, nos momentos mais delicados. Mas, enfim, de novo, esses eventos são raros e eu acho que encontrar o impacto nessa área seria muito difícil. Alguns dos controles não entendi bem por que precisavam ser feitos, como o mês, não sei se há uma tendência temporal ou não, mas, enfim, essas são coisas pontuais. E eu tenho algumas dúvidas sobre algumas das interpretações que são colocadas no paper. Uma, por exemplo, é que a preocupação com a carreira policial é o que levaria ao policial de baixa patente a, então, inibir sua conduta e talvez a monitorar, como o paper diz, os colegas de alta patente. Mas eu não vi nenhuma evidência para justificar essas interpretações, né? Sobretudo esse elemento de monitorar os colegas de alta patente me provocou algumas dúvidas, porque, em geral, o que a gente espera é que a câmera impacte não só a conduta do policial, mas a conduta do cidadão, que está sendo gravado também, e sabe que está sendo gravado, e, portanto, também deveria atuar de forma mais prudente, né? Eu também gostaria de saber se vocês fizeram algum efeito policial a policial, porque eu gostaria de saber quantos policiais do grupo experimental experimentaram uma redução, né, e quantos policiais não experimentaram essa redução, para ter uma ideia mais precisa do comportamento. Eu acho que um dos problemas da interpretação é o seguinte: essas ocorrências são deflagradas de duas maneiras. Uma é um 190, um cidadão que liga, né, e aí manda uma viatura. Mas outra é a própria viatura ou a própria patrulha. Eu entendo que também tem patrulhas a pé, né, que não é só viatura, que é toda a ocorrência que é gerada. Então, o policial decide se deflagra uma ocorrência ou não em muitos casos. E por isso também gostaria de ver decomposta a análise dos casos que foram iniciados pelo 190, ou seja, demandados pelo cidadão, e aqueles outros casos que foi a polícia que deflagrou a ocorrência. Porque um dos impactos da câmera pode ser, eu posso não deflagrar a ocorrência. Eu já sei que isso pode dar confusão, tem câmera em cima de mim, então não intervenho e continuo patrulhando. De fato, na literatura sobre a polícia, esse é um tema muito recorrente, né? Que os policiais reclamam que, se você faz determinados controles, a gente não vai trabalhar, a gente vai deixar de agir, a gente vai deixar de atuar. E como as variáveis dependentes, em geral, são proporções, seria bom a gente analisar decomposto 190 e o resto e depois ver se o quantitativo desses dois tipos de operações muda ou não muda depois da introdução da câmera. O efeito, né, que o paper interpreta seria 60% da redução da violência, né, do uso da força. E esse efeito deveria acontecer em mais da metade dos eventos, porque mais da metade, acho que 58% dos eventos tem pelo menos uma câmera, né? Seriam parte do grupo experimental. Então, eu fiquei um pouco preocupado de ver, bom, por que isso não aparece no nível agregado? Se eu tenho 66% de redução e eu tenho 58% dos casos, em alguns dos níveis de agregação, então o argumento do Pedro é preciso quando ele diz tem que ter muito cuidado com a contaminação, porque às vezes se você aleatoriza pelo policial e tem 2, 3, 4 policiais na ocorrência, vai ter um com câmera. Bastaria, em princípio, uma câmera para inibir a conduta, porque, na verdade, não precisaria, em tese, que todo mundo tivesse câmera, né? Bastaria uma câmera. Mas, então, eu teria esperado um efeito agregado maior, considerando o impacto desse efeito e considerando que a maior parte dos
das ocorrências, se eu entendi bem, são ocorrências que pertencem, que foram gravadas, né? Pertencem ao grupo experimental. Outra coisa que me chamou a atenção, eu entendi, talvez eu não tenha entendido correto, mas que vocês interpretam que o maior número de ROs é igual a uma maior fidelidade do reporte, né? Mas isso é controverso, porque é questionável se a Polícia Militar deveria gerar um alto número de ROs ou não. E às vezes a gente acha que produz ROs que não deveriam ser produzidos, né? Então, acho que seria bom tomar cuidado e não partir do suposto de que um número maior de ROs significa que a polícia está trabalhando melhor, reportando melhor o que faz. Ela pode estar multiplicando o número de ROs por exemplo, pequena posse de drogas, enfim, uma série de elementos. Eu vi que o impacto maior é sobre a violência doméstica, o que me chamou muito a atenção. Outra pergunta que eu teria é: vocês conseguiram saber qual é a chance de uso da força dos eventos de violência doméstica versus o resto de eventos? A princípio, eu imagino que evento de violência doméstica não é um evento de altíssimo risco, mas eu não sei, e certamente não em Santa Catarina, se esse é um evento que tem maior chance de uso da força ou menor do que o resto. Mas então, eu estava argumentando que provocar um maior número de ROs não necessariamente é um bom desfecho. Pode ser, mas pode não ser. E aí, se eu também entendi bem, a comparação do blackout com no blackout, ou seja, a comparação do mesmo policial quando ele usa ou não usa, isso eu achei uma das conclusões mais interessantes, né? Ver que quando não tem câmera, supostamente o efeito de redução da violência não acontece. Ou seja, não basta colocar a câmera e agora todo mundo se comporta, a câmera tem que permanecer lá. Porém, parece que no lado do registro dos ROs, etc., aí sim parece que o efeito permanece, né? E que quando o policial ainda teve câmera, mas não tem mais, um dia que não tem câmera, ainda assim ele registra mais eventos do que o policial que nunca teve câmera na vida. Então, seria muito interessante ter alguma evidência qualitativa para tentar entender o que está acontecendo aí. Por que o número de eventos registrados para a Polícia Civil aumenta, mas a violência, quer dizer, o número de eventos continua sendo alto depois que a câmera não existe mais, mas a violência não continua sendo baixa, né? A violência volta no nível anterior. Tem alguns detalhes. Eu acho que no início, em um momento do paper, vocês falam de precinct, mas depois são 5 municípios, eu entendi, né? E eu imagino que pelo menos em Florianópolis tenha mais de um batalhão. E aí, então, eu entendo que não seriam precincts, mas seriam municipalities, no ponto do texto. E também me surpreendeu na página 26, deixa eu ver aqui. Página 26 do PDF, né? Então, na página... tem na tabela 3, tem o Treated in Control Shift, e tem um 3,780. Então, eu entendia que se um Control Shift são os blackout periods, ou seja, não tem câmera, deveria ser 0, não? Essas gravações, né? Eu não sei se eu entendi direito, mas não consegui entender por que tem gravações gravadas no Control Shift que eu achava que era 0. Acho que basicamente isso. Achei o paper extremamente interessante e instigante. Acho que vai contribuir muito à literatura. Não acho que vai mudar de um dia para outro os meta-análises, nem a conclusão de que o questionamento que existe sobre o impacto das câmeras, sobretudo na razão de violência, mas certamente acho que vai ajudar a refinar a metodologia, né? Enfim, que as pessoas comecem a fazer estudos cuidando vários elementos, e acho que o paper também faz um bom trabalho de tentar descartar algumas hipóteses alternativas, né, que poderiam explicar esses processos.
Eu acho que outras não estão cobertas, seria impossível, né? Mas que algumas delas o paper consegue descartar de forma satisfatória. E o número de eventos, se eu entendi bem, eram 30 e tantos, 50 eventos de violência, mas não ficou claro na tabela para mim se esses 30 ou 50 eventos são mensais, são ao longo de todo o período. Então, se forem ao longo de todo o período, é um número de eventos muito pequeno. E aí, pequenas flutuações nesses eventos poderiam ter um impacto forte no resultado, né? Mas não sei se esses 30 ou 50 são, em que período de tempo são. Então é isso. Pedro, muito obrigado a você e ao Danilo. Inácio, muito obrigado. As perguntas foram excelentes. E, Pedro, por favor, responda com a maior as perguntas que você, nesse momento, for capaz de responder, com calma, e não precisa ficar preocupado com o tempo, tá bom? Tá bom. Inácio, muito obrigado pela leitura mais do que atenciosa e comentários mais do que perspicazes sobre o paper. Eu fui anotando aqui a lista de comentários e perguntas e acho que eu vou só repassar aqui os comentários assim, pela ordem de chegada. Primeiro, como foi reportado o uso da força, acho que é uma pergunta extremamente relevante. Esse campo ele é reportado pelo próprio policial. E isso é um aspecto muito importante para entender o resultado. Ele é reportado pelo próprio policial dentro do PMS Mobile, onde ali tinha um campo para que o policial dissesse se houve uso da força e se sim, que tipo de uso da força. O que isso está gerando, de fato, não tem dúvida nenhuma que há uma subnotificação de uso de força, mas a introdução das câmeras, se algo, vai criar um viés contra a gente. Quer dizer o seguinte, a introdução das câmeras, se algo, vai fazer com que, quando houve uso de força, ele seja reportado como uso de força, mais do que o contrário. Então, isso levaria a gente a não identificar um efeito, porque poderia estar acontecendo só uma redução da subreportagem quando da introdução das câmeras, se isso estivesse acontecendo, mas não é isso que a gente observa dentro dos dados, né? Então, de fato, a medida tem esse problema, mas é um problema que é uma força que atuaria contra a detecção de efeitos e não é isso que a gente acaba observando dentro do paper. Não obstante, eu acho que seria muito interessante, por exemplo, ter uma medida independente de uso de força, mas isso simplesmente não é possível. Simplesmente não é possível, porque assim, o que seria o ideal? O experimento ideal seria onde que a guarnição vai tivesse um observador externo completamente invisível que dissesse se houve uso de força e que tipo de uso de força e classificasse isso, mas isso obviamente não é possível, né? Mas esse seria o ideal e também tampouco eu posso usar a própria câmera para isso, porque eu só teria essa medida evidentemente para o grupo tratado. Então, essa medida que a gente tem e eu acho que a nossa melhor, sim, a maneira como a gente pensa é que sim, tem subnotificação, mas a redução da subnotificação atuaria contra a detecção de efeitos e a gente não encontra. Você tem total razão que a gente deveria ter colocado no apêndice ali quantos de cada um dos eventos aconteceu. A gente reporta o percentual desses eventos, mas a gente não reporta exatamente quando eles aconteceram, casos de obediência, desacato, etc. Ops, desculpa, não sei por que meu relógio resolveu falar aqui. O índice de Anderson de 2018, de fato ele está presente numa literatura de estatística, que ele é feito basicamente para casos onde a combinação de variáveis diferentes pode ser feita de uma maneira que aumente o poder estatístico, né? Então, a gente adaptou esse índice, poderia se pensar, por exemplo, como um índice de interação negativa, como uma média das variáveis que compõem esse índice, né? Seria, em vez de fazer uma média dessas variáveis que compõem esse índice, ela tem pesos particulares para cada um desses componentes, de tal forma a maximizar o poder estatístico, que é importante porque muito desses eventos são infrequentes, né? Como você mesmo ressaltou, o uso de força é relativamente infrequente, né? Desacato, todos eles são relativamente infrequentes. Então, isso é importante para que a gente pense não só numa medida que agregue, que sumarize todas as potenciais interações entre
se essa interação foi positiva ou negativa, mas também que a gente faça isso de uma maneira que estatisticamente seja mais sólida possível, e aí que o índice do Anderson, que foi aplicado inicialmente por um contexto completamente diferente, acaba sendo utilizado aqui. A acusação dos cidadãos aos policiais, e de fato a gente mencionou isso, a gente teve acesso a dados da corregedoria também, né, que seria da onde esses dados viriam. No entanto, os dados da corregedoria, a gente não consegue mapear eles a ocorrências específicas, a gente só consegue mapear eles a policiais. Porque o cidadão pode reportar, às vezes pode não reportar o tempo correto, o lugar correto, é muito difícil, a gente não conseguiu mapear isso a ocorrência, a gente consegue mapear isso se aquele policial sofreu, ao longo do tempo, investigações policiais militares, sindicâncias, etc., né? E se ele está presente nos dados da corregedoria, e a gente não encontra nenhum efeito, mas também não acho que é surpreendente, porque dado que a gente não pode usar variação no tempo, dado que a gente não pode usar, perdão, a variação entre ocorrências que geraram, a gente também perde muito poder estatístico, a gente só tem, no fundo, a comparação entre policiais de tratamento e policiais de controle, que é justamente um ponto que você tinha ressaltado mais à frente, que é o potencial de contaminação desse tipo de especificação, né? A pergunta foi feita também sobre a distribuição de eventos de baixo e alto risco. De fato, a gente deveria ter colocado no paper uma tabela sumária com isso. A maior parte dos eventos são de fato de baixo risco. A composição das guarnições, em geral, tem um policial de baixa e de alta patente, não é necessariamente o caso, às vezes podem ser 2 soldados, mas em geral tem um de cada, né? Inclusive, no paper completo, a gente faz a gente olha para se poderia ser o caso que ocorrências de baixa gravidade são atendidas por policiais de baixa patente, portanto, existiria a possibilidade que esses dois efeitos são reflexos do mesmo fenômeno, mas a gente não encontra essa associação, né? A gente encontra que ocorrências de baixa gravidade tem uma variação completa na patente e de alta gravidade também, portanto eles não são efeitos espelhados de certa maneira, né? E eu acho que o que é importante aqui ressaltar é que quando a gente diz que não há efeito, a gente não está só olhando para a confiança estatística, o intervalo de confiança desses estimadores, mas para o efeito pontual ali no índice de interação negativa, ele é muito perto de zero também, né? Então, de fato, eu teria pouca confiança no resultado se fosse só uma questão de ter poucos eventos de alta intensidade, e aí isso fez com que o intervalo de confiança explodisse, mas o efeito pontual continuasse negativo. Isso não me daria muita confiança, mas não é o que a gente está encontrando, né? No índice de interação negativa, ele em geral está muito perto de zero também, o índice pontual, né? Eu concordo inteiramente que, idealmente, a gente gostaria de soluções tecnológicas que funcionassem em todos os casos, né? Não é isso que a gente está encontrando, né? Inclusive, quando a gente pensa no evento do George Floyd, ele foi uma interação de baixo risco, né, para começo de conversa, né? Ele gerou toda essa questão posterior, mas ele começa como uma coisa, foi um roubo que iniciou... Não foi uma nota de $20 falsa? Isso, perdão, foi uma nota falsa. Foi uma nota falsa de $20. Então, ele começa como uma interação de fato de baixo risco e é ali que a câmera poderia ter tido um efeito. Bom, as dúvidas sobre as interpretações, preocupação com carreira, eu concordo inteiramente com a ideia que a gente não tem uma evidência direta para justificar que essa é uma interpretação que está de fato ocorrendo. O que a gente está transmitindo aqui, de certa forma, de uma maneira cautelosa, é que esses efeitos são consistentes com essa possível interpretação. A gente não tem uma prova cabal que é essa interpretação, que é a interpretação correta. Isso a gente não tem, a gente pode deixar isso mais claro no paper. Mas aqui, isso inclusive abre possibilidade para papers futuros que venham investigar se essa hipótese, que é uma hipótese condizente com o que a gente está vendo nos dados, de fato se confirma. Mas é muito mais aqui no espírito de abrir uma porta, de abrir uma hipótese
uma espécie de uma dica para um trabalho futuro do que, de fato, de dizer, olha, é isso que está acontecendo, mas é só que isso assim, esses mecanismos são condizentes com os efeitos que a gente está encontrando, né? O fato da polícia mudar de comportamento não quer dizer que o cidadão não mude de comportamento, né? De fato, eu acho que as duas coisas podem estar acontecendo. Acho que parte da pergunta é: será que, independente do que acontece do ponto de vista cidadão, a polícia muda de comportamento? E parece que existem mudanças comportamentais importantes nesse lado acontecendo, né? Efeito policial, isso de fato a gente pode tentar computar. A dificuldade aqui é que a gente não vai ter. A gente poderia olhar policial a policial comparando tratamento e controle. A dificuldade aqui vai ser o poder estatístico para fazer isso, né? Vai cortar muito fino essa letrização, mas enfim, é algo que a gente pode tentar. Na questão, eu acho que do que caracteriza uma ocorrência, né? De ser uma vinda do 190 ou iniciado pela própria patrulha, eu concordo inteiramente. De fato, a gente poderia ter feito essa análise, algo que inclusive a gente pode fazer ainda. O que eu posso dizer a princípio é que a maior parte é chamada de 190, se não me engano era algo como 95% é chamada de 190. Isso não é... Isso abre outras questões também, de certa forma, né? Porque a gente sabe que muitas das ocorrências são iniciadas pela própria viatura, mas isso não está sendo inserido no sistema da maneira como deveria ser inserido no sistema. Inclusive, era algo que a gente conversava, era um esforço que estava sendo feito à época também de registrar esse tipo de interação que acontece, assim, talvez de repente, iniciado pela própria patrulha, mas a realidade é que não necessariamente eles eram inseridos no sistema, por isso uma parte da nossa base vem de 190, mas a gente pode olhar se houve alguma alteração com e sem câmeras no período posterior também. Uma discussão importante, principalmente nos Estados Unidos, é frisk and search, né? E como que a câmera afeta o frisk and search. O ideal seria ter uma base de dados sobre isso. Infelizmente, essa base de dados não existe, então a gente não pôde aferir nenhum resultado nessa dimensão. Sobre o maior número de boletins de ocorrências não ser necessariamente um efeito positivo, de novo, eu concordo inteiramente. Eu acho que tem não necessariamente é um efeito positivo, mas como tem repercussões importantes do ponto de vista também da própria organização da Polícia Militar e da Polícia Civil, principalmente, né? Quando uma ocorrência é levada à delegacia, isso gera uma série de repercussões. Acho que, como foi mesmo citado, o que um pouco suscita essa interpretação, que é um efeito positivo, foi para nós o efeito sobre violência doméstica. Porque ali nos aparece que, de fato, isso é um efeito positivo. A redução da subnotificação de casos que poderiam estar sendo invisibilizados por estarem sendo reportados de qualquer outra maneira, mas não como que de fato são, que é violência doméstica. E isso acho que nos trouxe uma interpretação positiva do efeito das câmeras, como uma melhoria na qualidade dos dados que estão sendo reportados. Se a gente consegue olhar para o uso de violência doméstica versus outros, a gente consegue. A dificuldade disso é que a tipificação ela também é endógena à utilização das câmeras. Então, se a gente fizer uma heterogeneidade pelo tipo, mas sendo o tipo da ocorrência também endógeno ao uso das câmeras, fica menos claro o que essa interpretação o que esse resultado estaria nos fornecendo em termos de interpretação, mas a gente poderia fazer. Diga, Perdão, Pedro, sobre isso, acho que seria bom ver antes da entrada das câmeras, só ver qual era a chance de uso da força nos casos de violência doméstica versus o resto, né? Aí Concordo. não tem problema de endogeneidade. Concordo inteiramente. Você mencionou também evidência qualitativa sobre efeitos de learning. Eu acho que isso é um ponto excelente. Eu acho que teria sido muito interessante ter evidências qualitativas não só sobre efeitos de learning, mas sobre todo o projeto. Assim, ter uma avaliação de outra dimensão. O que eu fiz, a partir do ponto que os resultados existiam, foi discutir não só com a Polícia Militar de Santa Catarina, mas também com outros agentes em São Paulo, por exemplo, foi discutir se esses efeitos faziam sentido. A minha interpretação dos dados, enfim, evidentemente, sou um pesquisador olhando os dados. A outra questão é se, para
polícia esses resultados fazem sentido e eu encontrei uma certa ressonância aqui, que esses resultados pareciam fazer esse efeito, pareciam fazer sentido dentro do ponto de vista da lógica da organização da polícia. O precinct versus o batalhão é verdade, assim, em Florianópolis tem 2 batalhões, a gente trabalhou com o 4º batalhão, que é o norte. Por fim, na página 26, tabela 3, quando estava escrito ali que 3,7% das ocorrências no turno de controle são gravadas, isso acontece porque em nem todos os casos, isso foi uma excelente observação, em nem todos os casos o shift é um dia, mas às vezes ele passa de um dia. E porque não é a alocação, ela vai crescendo e ela decresce suavemente, ela não tem isso faz com que, por razões logísticas, a polícia, com toda a razão do mundo, ela não queria fazer com que um policial que iniciou um turno como tratamento, com utilização de câmera, deixasse de utilizar a câmera durante o seu turno, porque ele está em algum lugar da cidade, ele não vai voltar para o batalhão para entregar a câmera, então ele continua gravando. Isso faz com que exista esse efeito mesmo no turno de controle. Então é daí que está aparecendo esse 3,7. Eu acho que o único ponto que eu ainda não tinha falado são as questões de agregação, né? Por que é o efeito de atenuação? O efeito de atenuação aqui acontece por várias razões, mas um deles pode ser, se a gente só compara turnos de tratamento como turnos de controle, o efeito de learning pode justamente contaminar. Mas eu acho que a maneira mais frequente na literatura, inclusive, é só comparar policiais de tratamento e policiais de controle. Mas porque no dia a dia a composição da guarnição muda muito, né? Se eu sou um policial de controle patrulhando com um policial de tratamento, eu vou mudar meu comportamento. Portanto, eu estou sendo indiretamente tratado. Se a gente não controla para isso, evidentemente a comparação entre tratamento e controle não vai revelar o uso da câmera, porque não é o caso onde a diferença está revelando algo, dado que ambos mudaram o seu comportamento. Então, assim, eu acho que é quase que um elemento mecânico da dificuldade de avaliação de uso das câmeras no passado, que você só consegue contornar se utilizar como unidade de tratamento a ocorrência e observar ali dentro quais são os policiais que foram alocados àquela ocorrência e se esses policiais utilizavam câmera ou não utilizavam câmera. Então, eu acho que eu ainda não diria que assim, eu não acho que esse paper vai ser o ponto final da literatura sobre essa questão. Eu acho que tem 1000 aspectos aqui que a gente poderia mencionar e aspectos de monitoramento, como é que essas câmeras são utilizadas, como é que o treinamento dos policiais, se há monitoramento interno, quem são os agentes dentro e fora da polícia que têm acesso a esses vídeos, e isso afeta também os efeitos de monitoramento. Afinal de contas, assim, a câmera não monitora ninguém, né? A câmera só permite que alguém monitore. Então tem que existir toda a institucionalidade em torno da observação desses vídeos de uma maneira que não seja só trazida por um agente externo como o judiciário ou como corregedoria, mas tudo isso potencialmente afeta, enfim, tem uma série de aspectos institucionais e contextuais que podem explicar o efeito, e acho que nosso ponto aqui nunca foi minimizar que isso é importante, eu tenho certeza que é muito relevante em todos os contextos que foram trabalhados na literatura e que potencialmente podem ser instalados no futuro. Nosso ponto foi que, embora esses aspectos possam ser relevantes, os aspectos metodológicos nos papers anteriores fazem com que esses papers, infelizmente, não sejam uma representação correta dos potenciais efeitos que podem ter ocorrido mesmo naqueles locais. E eu acho que isso é importante porque, do ponto de vista de formulação de política pública, baseado em evidências, entender e qualificar quais são as evidências existentes é muito importante, é muito importante. Eu acho que eu já me estendi aqui, inclusive, nas respostas, mas, Inácio, ficou claro? Alguma coisa eu deixei de responder? Não, acho que você respondeu. Eu tenho 3 pontos para ser advogado do diabo, mas como estamos em cima da hora, posso te passar isso privadamente e podemos dar passo às pessoas que queiram perguntar. Sem dúvida. Ilha, Obrigado, muito obrigado, Pedro. obrigado pelos comentários.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Inácio. Agora eu vou passar a ler dois comentários e perguntas aqui no bate-papo e eu também tenho mais uma pergunta e meio comentário, tá bom? Ó, tem uma pergunta aqui do Marcos Heschel, que é pesquisador do IPEA. Ele diz: Pedro, parabéns pelo trabalho. Por que o efeito se concentra nos casos em que um soldado inicia carreira leva a câmera? Ele liga mais a câmera? Filma melhor a ação em vez de mirar o vazio? A patente dos policiais filmados sem câmera é irrelevante? Aí tem essa pergunta do Marcos e tem da Jana Leal, tá? Boa tarde, também parabenizo o Pedro pelo trabalho. Gostaria de saber mais sobre o uso e controle dessas imagens e se você acha que, de fato, o controle dessas imagens poderia alterar as relações sociais e hierárquicas dentro da polícia, dentro da própria polícia. Falo isso para pensar um pouco sobre os efeitos de longo prazo do controle dessas imagens dentro da própria estrutura da polícia. E aí, isso eu acho que eu vou agora comentar uma pergunta minha e depois eu passo a palavra para vocês dois, tá bom? É porque também, se o Inácio quiser comentar essas perguntas, tá? Principalmente essa última aí, eu acho que está relacionada um pouco com o que o Inácio falou do uso da câmera também para gestão da própria polícia, treinamento, esse tipo de coisa, né? Bom, Pedro, na sua fala, você também falou que seria interessante também avaliar se o impacto altera também o comportamento do suspeito, né? Da pessoa que está envolvida nisso. E aí você também citou o caso Floyd. O caso Floyd, a câmera não teve impacto, dado que ele foi assassinado. Mas, por outro lado, se não fosse a câmera, talvez o policial não tivesse sido condenado, né? Então, isso, de alguma medida, a câmera afetou a probabilidade do policial ser punido, e, com isso, essa punição do policial provavelmente deve afetar o comportamento futuro da polícia. E também como a sociedade vê as forças de segurança, né? Então, nesse caso... Então, por isso que um ponto interessante também é que eu suponho, tá, que um comportamento da vítima pode ser, uma vez que ela sabe que foi gravada, talvez ela se sinta mais à vontade para fazer alguma denúncia na corregedoria. Então, ao invés de diminuir, as reclamações podem, inclusive, aumentar. Então, o efeito é ambíguo, não dá para saber que a gente pode esperar sobre isso. Tá? Eu acho isso acho que pode ser explorado, e pelo que entendi, você tem essas informações. Uma outra... não, eu acho que é só esse comentário. Tá? Eu acho que é apenas isso. Não, desculpa. Isso seria uma pergunta para o Inácio. Inácio, eu não entendi por que você falou que é pessimista. Eu estou curioso para saber o motivo de você ser pessimista. E agora eu lembrei que lembrei da pergunta que eu tinha para o Pedro. Pedro, hoje em dia, hoje em dia todo mundo tem celular, né? A própria polícia utiliza o celular, às vezes, para fazer algumas gravações. E também os cidadãos na rua estão vendo uma abordagem policial, se vê uma cena de violência, muitos filmam com o celular, né? E isso deve afetar, no seu caso, os policiais que têm câmera e os que não estavam usando câmera corporal, né? Será que o fato de todo mundo hoje em dia ter celular e muitas vezes filmar essas abordagens, tal, isso faça com que a câmera corporal seja mais efetiva em lugares, por exemplo, à noite, em que não tem tantas testemunhas, tal, em locais que tem menos movimentação, com uma densidade de população menor? Você tentou avaliar isso? Tá? São essas perguntas que eu tenho. Então, por favor, Pedro, responda, depois eu passo a palavra para o Inácio. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Bom, a pergunta do Marcos, por que o soldado, início de carreira, por que os efeitos estão se concentrados? E aí eu acho que, volta um pouco à pergunta do Inácio, eu acho que a única coisa que eu posso dizer aqui é levantar hipóteses que são consistentes com esses efeitos, né?
o que a gente vê é que, de fato, ele liga mais a câmera. Então, a nossa medida de compliance é maior. A compliance diminui muito quando é oficial de mais alta patente, ele, de fato, aciona, ele, de fato, pressiona o botão para gravar mais frequentemente do que o policial de alta patente. Então, o que a gente observa é isso, né? A razão pela qual isso acontece, eu acho que poderia muito bem ser fruto de estudos qualitativos e quantitativos no futuro, né? Porque eu acho que enfim, se a gente pensa do ponto de vista de como que a gente pode fazer essas câmeras funcionarem de uma maneira melhor, esse resultado pode ser particularmente relevante, né? Ele pode transmitir, por exemplo, o fato que policiais mais novos são mais adeptos a uma nova tecnologia, ele pode transmitir o fato que policiais estão fisicamente em situações diferentes dentro de uma abordagem, e a posição da câmera é relevante. Então, são todos aspectos que são condizentes também com career concerns, com monitoramento dentro da guarnição. São todas hipóteses para justificar esses efeitos. Assim, sendo bastante honesto, eu acho que o que a gente pode fazer é levantar a hipótese, mas a gente não pode, aqui, com esse estudo, dizer essa hipótese que estaria validada. Eu gostaria muito de ver estudos subsequentes falando mais sobre isso. A pergunta da Jana também muito obrigado, né? O controle dessas imagens. Eu acho que a gente estava falando sobre isso logo no finalzinho aqui na minha conversa com o Inácio, né? Eu acho que a institucionalização de quem tem acesso a esses vídeos é fundamental para entender o efeito dessas câmeras. A câmera em si não monitora ninguém, só permite que alguém monitore o que está acontecendo. Dentro da própria polícia, havia entidades diferentes que tinham acesso a essas gravações, balanceando isso com o outro lado, que é a proteção do indivíduo, né? Do indivíduo que, enfim, deve ser protegido, do indivíduo, tanto cidadão como policial, que tá sendo gravado, né? Então, tem alguns modelos diferentes. Eu acho que seria boas práticas, os batalhões ou em outras esferas da própria polícia, aleatoriamente verificarem os vídeos, né? Verificar se algo aconteceu pela própria iniciativa, mas também utilizar esses vídeos dentro de um contexto onde os cidadãos podem relatar o que pode estar acontecendo, solicitar esses vídeos e levar isso adiante, né? Então, eu acho que tem esses dois lados, né? Assim, controle para que essa imagem não vaze, fique restrita às pessoas que de fato precisam ter acesso, mas ao mesmo tempo uma institucionalização dentro da polícia que permita um monitoramento constante para que isso seja o efeito sobre o policiamento seja de fato ocorra, né? Também acho que assim, a evidência que nós tivemos foi que em alguns batalhões, inclusive, utilizavam as filmagens como parte do treinamento, né? Então, parte assim de quase como uma rotina diária ou semanal. O comandante do batalhão poderia escolher algumas ocorrências e discutir com os policiais o que aconteceu, o que foi feito certo, o que foi feito errado, o que poderia melhorar. Isso é um outro aspecto interessante, né? Porque permite essa visibilização do treinamento e de uma situação mais próxima possível de uma situação real de uma abordagem. Agora, ainda a pergunta do Danilo. Perdão, você tinha feito a pergunta sobre os dados da corregedoria, correto? De fato, a gente tem o que acontece com o policial, mas a dificuldade é mapear a ocorrência que o cidadão se refere, né? Então, a gente tem de um lado a base de dados administrativa e do outro lado a gente tem os dados de sindicância, procedimentos militares a questão é saber de onde se originaram essas investigações e procedimentos administrativos, né? Então, essa foi a nossa dificuldade, o que faz com que, no final das contas, a gente só possa comparar entre policiais. Isso tem um poder estatístico menor, então a gente não encontra nenhum efeito, mas isso pode ser só dado pela ausência de significância, né? Então, isso não foi particularmente uma análise que tenha nos carregado o entendimento para um lado e para o outro. Respondi a pergunta? Obrigado, Pedro. Agora eu passo a palavra para o Inácio. Obrigado, Danilo.
Bom, primeiro eu gostaria de fazer de advogado de diabo, como estava dizendo para o Pedro antes, não porque eu acredito nessas coisas, mas só para estimular a reflexão sobre 3 coisas que eles estão interpretando de uma forma e eu posso tentar, pelo menos, interpretar de outra. A primeira é a questão da carreira. Então, a ideia de que o policial mais novo vai estar mais preocupado pela carreira poderia ser contraposta com a ideia de que se eu sou tenente, já passei 15 anos na polícia e eu sou expulso, eu tenho muito mais a perder. Tem um garoto de 20 anos que é expulso e que pode reiniciar a vida no mercado de trabalho, que não vai perder uma aposentadoria. Então, a preocupação pela carreira poderia, não estou dizendo que seja, mas poderia ser maior nas patentes superiores. Outra coisa que me parece importante é o seguinte, se eu entendi bem o Pedro, ele está dizendo o seguinte, bom, tem subnotificação, evidentemente, no uso da força, sempre tem, mas ele está dizendo, se o cara foi filmado, aí que ele vai tender a registrar mesmo, ou seja, o viés está aí na direção contrária, não sai hipótese. Mas eu posso formular também um argumento contrário. O Pedro poderia dizer, olha, esses troços ficam gravados aí, eu sei que ninguém olha. Se eu registro um evento de violência, pode ser que eles queiram olhar. Então, melhor não registro que eu usei violência, e aí é mais improvável que eu seja fiscalizado, porque não estou dando nenhuma bandeira para isso, né? Então, é só uma outra hipótese. E sobre se mudou realmente o comportamento da polícia ou do cidadão, eu acho que isso é impossível de saber, né? Porque o comportamento da polícia pode ter mudado em função da mudança do comportamento do cidadão. Isso, sem uma observação externa, eu acho que a gente não tem como concluir de que lado tem a mudança. E, por último, brevemente, em relação à pergunta da Jana, né? Sobre a mudança de hierarquia, eu acho que, de fato, essas imagens podem alterar a hierarquia. E eu acho que uma coisa muito importante, para a qual a gente muitas vezes não atenta, é o fato de que tem abusos dentro da polícia e a existência de imagens pode proteger também o policial contra abusos que são cometidos contra ele, ou contra falsas acusações, etc, etc. Então, acho que pode sim, potencialmente, pelo menos, ter um impacto nas relações dentro da polícia. E, por último, porque eu sou pessimista, não sou tão pessimista assim, sou pessimista, Danilo, em relação à esperança que eu vejo em muitas pessoas de que a tecnologia vai resolver a corrupção, a violência e um monte de problemas que são extremamente complexos. Tem o mesmo debate sobre as câmeras, tem sobre o uso do armamento não letal. E aí também tem um monte de evidência a favor, contra, se realmente o taser reduz a violência ou não, enfim, é uma literatura também bastante controvertida. Mas eu acho que a tecnologia é uma ferramenta, mas ela não garante que a gente possa acabar com os problemas. Como o Pedro falou, a gravação está aí, mas e aí, quem vai monitorar? Quem vai olhar essa gravação? Quem vai tomar medidas? A câmera da Rocinha, que filmava o PP, foi desligada quando o Amarildo foi torturado ou morto, né? E tinha câmera na UPP, que foi desligada. É claro que já o desligamento da câmera é um sinal, né? Mas a câmera por si só não garante nada. Eu acho que uma das coisas mais importantes para o controle policial, mais ainda do que a gravação do policial, que eu acho importante, é permitir que o cidadão possa gravar, né? Porque tem muitas denúncias hoje em dia em várias polícias de que o primeiro que o policial faz é tirar o celular da pessoa, proibir gravar, obrigar a apagar as gravações e por aí vai. Então, nós estamos fazendo agora um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei para a lei orgânica da Polícia Militar no Brasil, e um dos elementos que a gente quer introduzir nessa proposta de projeto de lei é justamente que nenhum policial pode impedir a gravação de intervenções policiais. Eu acho que isso poderia ter um impacto, já está tendo, né? Se não fosse a gravação, não teríamos George Floyd, não teríamos nada, né, do que está acontecendo, sobretudo no primeiro mundo. Mas eu acho que isso é o que tem mais potencial de alterar a conduta policial hoje em dia. Muito interessante, Inácio, essa proposta. Depois gostaria de conversar com você para saber mais detalhes, se você tem algum estudo sobre isso e tal, em outros países. Gente, já estamos chegando ao final do nosso webinário, né? O Pedro e o Inácio estão com um fuso horário diferente do nosso, então a gente tem que respeitá-los. Mas tem uma última pergunta aqui, aí eu vou ler, é uma pergunta para o Pedro,
Aí eu ia pedir para o Pedro responder a pergunta, fazer comentários finais, e depois eu passo para o Inácio, ele fala comentários finais, tá, se ele quiser, e a gente encerra aqui o webinário. Tudo bem? Então, é a pergunta da Maria Paula, que é pesquisadora do IPEA também, tá? E ela diz o seguinte: parabenizando o autor, gostaria apenas de enfatizar a necessidade de uma pesquisa similar em ocorrências não originadas em chamadas pelo 190, mas de rondas e patrulhamento rotineiro. No âmbito da repressão aos crimes de drogas, as pesquisas qualitativas evidenciam as práticas discricionárias dos policiais ao nível da rua e os abusos sistematicamente cometidos, especialmente junto aos suspeitos de sempre. Assim, interessa saber se e como se modificam as condutas policiais, nestes casos, a partir da introdução da Câmara. Essa pergunta. Por favor, Pedro. Bom, assim, agradecimentos por toda a participação e as excelentes perguntas comentários do Inácio e da audiência. Então, eu concordo inteiramente com a Maria Paula que seria extremamente interessante, é um debate enorme em torno desse tipo de abordagem policial. Infelizmente, não tenho os dados para responder essa pergunta, porque esse tipo de abordagem não era inserido dentro do sistema e existia essa discussão à época, mas os dados, infelizmente, não estão presentes, né? É uma dinâmica que seria muito interessante de olhar. Infelizmente, a gente não pôde dizer nada a respeito, né? Eu gostaria, então, assim, de terminar um pouco concordando com o Inácio, assim, como o advogado do diabo. Assim, eu acho que é estranho um pouco dizer isso, porque eu sou o próprio autor do paper, mas eu concordo inteiramente que tecnologia não são soluções miraculosas para resolução de problemas de altíssima complexidade, em particular a interação entre a polícia e a sociedade, a polícia e cidadãos, né? Eu acho que o que fica para mim desse estudo, desse grande experimento, assim, essa aventura de fazer isso em colaboração com a polícia, não foi nada simples, foi um trabalho de anos para que isso pudesse acontecer, é que, dadas certas condições, a tecnologia pode ter efeitos positivos e entender quais são essas condições é de suprema importância para que isso não se caia como uma tecnologia que depois não é utilizada ou que depois não é, não é carregada para frente, né? Então, eu não acho que é um passe de mágica, eu não acho que a partir daí o mundo se torna um mundo simples, onde não há uso de força, mas eu acho que, dada certa institucionalidade, dadas certas condições de contorno, dadas certas possibilidades de monitoramento que a câmera, né? Eu estava dizendo antes, a câmera não monitora ninguém, né? Se permite, só abre uma janela para que alguém monitore, mas abrir essa janela é fundamental. E se essa abertura é utilizada da maneira certa, através de todos os mecanismos de controle que a polícia pode exercer internamente e externamente a polícia, eu acredito sim que os efeitos podem ser muito, muito positivos, não só em Santa Catarina, mas como em outros lugares também. Então, eu acho que assim, o meu próprio advogado do diabo aqui é dizer, olha, quais são essas condições, né, que precisam acontecer. Eu acho que a gente aqui já nessa discussão já tocou em várias delas. Eu gostaria de que estudos subsequentes avaliassem um pouco, fizessem mais progresso nessa direção que a gente não pôde fazer. Afinal de contas, um estudo pode fazer progresso em todas as dimensões ao mesmo tempo, mas quais são os aspectos institucionais da própria polícia e externos à polícia que mediariam o efeito das câmeras? Eu acho que essa é uma pergunta ambiciosa, difícil de ser respondida, mas também fundamental para que esse advogado do diabo possa um pouco descansar. Então, com agradecimento a todos, eu acho que, assim, em particular, Inácio, Danilo, toda a equipe do IPEA que me convidou para esse seminário. Eu deixo minha participação por aqui e acho que o Inácio, se quiser fazer comentários também,
Evidentemente. Eu só queria, enfim, parabenizar o Pedro e a equipe pelo estudo. Eu acho muito interessante que vai contribuir à literatura sobre essa área. E também parabenizar a Polícia Militar de Santa Catarina, né? Porque não é todo dia que as polícias aceitam esse tipo de estudos e que começam a se debruçar sobre evidências. Em geral, o que a gente vê é que a gestão na segurança pública é pautada por achismos. Então, enfim, parabéns também à Polícia Militar de Santa Catarina por ter se prestado a fazer esse estudo. Muito obrigado e eu encerro aqui o webinário e desejo uma boa noite, uma boa tarde para todo mundo, tá bom? Então, até o próximo webinário. Grande abraço.